Nós vamos então, queridos, abrir a palavra de Deus para o nosso ensino, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 10 ao verso 13. Efésios 6, 10 a 13. Lido o texto, não feche a sua Bíblia, por favor. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição desse texto. O apóstolo Paulo escreve assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, nesta carta, ele apresenta logo no capítulo 1, o grande plano de Deus na nossa salvação, um plano eterno, quando Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, quando Jesus Cristo nos redime pelo sacrifício da sua cruz, e quando o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Paulo começa mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. No capítulo 2, ele trata de como Deus nos tira da morte para a vida. Nós estávamos mortos, escravizados, depravados e condenados, e ele nos deu vida, juntamente com Cristo, e nos salvou por sua graça. Ainda no capítulo 2, Paulo diz que Deus juntou dois povos, que eram inimigos, judeus e gentios, e fez deles um só povo, uma só igreja, uma só família. No capítulo 3, ele vai mostrar que o Evangelho é o grande mistério de Deus que foi revelado a nós, quando Deus inclui judeus e gentios num único povo. No capítulo 4, ele vai mostrar a necessidade de sermos um só povo, a unidade, a santidade. E ele então vai revelar para nós, no capítulo 5, o fato de que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então trata dos relacionamentos harmoniosos dentro da família e no trabalho. Mas antes de concluir essa carta, ele mostra para nós que nós estamos em guerra. Nós estamos numa luta sem pausa e sem trégua. Esta luta não é uma luta apenas humana, terrena, mas é uma luta sobre-humana nas regiões celestes. E é muito importante entender, portanto, que a vida cristã não é uma ilha paradisíaca, não é uma colônia de férias. A vida cristã não se desenrola numa estufa. A vida cristã não acontece aí blindados dos problemas da vida. Nós estamos em guerra, nós estamos numa luta sem pausa, sem trégua, 24 horas por dia. E nessa luta, irmãos, nós precisamos evitar dois graves extremos, ou dois graves perigos. O primeiro perigo que nós precisamos evitar é subestimar o inimigo. Não dá para você guerrear se você não sabe com quem você está guerreando. Não dá para você lutar sem saber quem é seu adversário. Se você subestimar o inimigo, você corre um grande risco de ser atingido por ele. O diabo não é um mito, não é uma lenda, não é uma energia negativa. Ele é um ser pessoal, estrategista, maligno, perigoso. E nós não podemos subestimá-lo. O apóstolo Paulo chega a dizer isso. Nós não podemos subestimar seus desígnios. Mas se existe esse perigo, existe um outro, talvez tão grave quanto, que é superestimar este inimigo. É ficar com medo dele. A Bíblia em momento algum nos manda temer o diabo.
A Bíblia nos manda temer a Deus e resistir o diabo. O problema não é a presença do diabo, o problema é a ausência de Deus. Se você está com Deus, então você está protegido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há muitos que falam mais no diabo do que em Jesus. O nosso foco é Jesus, a nossa alegria é Jesus, a nossa segurança está em Jesus, a nossa paz está em Jesus, a nossa proteção está em Jesus. E se Ele está nos guardando e nos protegendo, nós não precisamos ficar apavorados e desesperados, mas equipados sim, para o enfrentamento desta grande batalha. Então vamos olhar em primeiro lugar, irmãos, qual é a natureza do inimigo. E notem comigo que Paulo, antes de entrar no assunto, ele cuidadosamente nos informa quem não é o nosso inimigo. Olha o verso 12 comigo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Preste bem atenção nisso. Às vezes nós enfrentamos tantas lutas na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, e chegamos a pensar que o fulano, que o beltrano, que o ciclano, de fato, é o nosso problema. Eu já escutei isso, se não fosse aquele fulano na minha vida, seria uma bênção. Se não fosse aquele indivíduo, eu teria paz. Só que aquele indivíduo, aquela pessoa, não é o seu problema principal. Seu problema principal não é seu marido, não é sua mulher, não é seu pai, não é sua mãe, não são seus filhos, não é o seu sogro, não é sua sogra, não é seu genro, não é sua nora, não é seu vizinho, não é seu patrão, não é seu colega de trabalho. A nossa luta não é contra gente, contra pessoas. Se não entendermos isso, nós vamos machucar gente, nós vamos ferir gente, nós vamos falar mal de pessoas. E ainda que essas pessoas saiam do nosso caminho, o nosso problema não estará resolvido, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Se você lutar contra pessoas e você achar que o seu problema é o fulano ou o beltrano, você vai transformar o seu aliado em inimigo, e consequentemente você vai transformar o seu inimigo em aliado. Então Paulo começa dizendo contra quem não é essa luta, mas agora ele começa a dizer para nós contra quem é a luta. E notem comigo o versículo 12, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui ele cita esse personagem, que significa aqui acusador. E ele tem diversos nomes na Bíblia: diabo, Satanás, Lúcifer, antiga serpente, dragão, Belzebu, Apolion, Abaddon, inimigo, adversário, acusador, tentador, maligno, pai da mentira, assassino, Deus deste século, príncipe da potestade do ar, e outros mais. E você começa a notar o seu currículo. Então não subestime esse inimigo. Você está enfrentando um inimigo desse quilate, desse jaez. Mas ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, mas ele não está sozinho. Olha o verso 12 comigo ainda. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí você começa a entender algumas coisas. Primeiro, o reino das trevas possui uma organização. John Mackay chamou isso de a ordem da desordem. O diabo não é tão tolo a ponto de não ser organizado. Existe uma estratificação de poder, existe uma escala de comando, existem demônios e demônios. Nem toda luta espiritual tem o mesmo grau de intensidade. Dr. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, que talvez seja a melhor obra sobre batalha espiritual na língua portuguesa, disse que há demônios e demônios, e é nesse sentido que Jesus Cristo disse:
esta casta não sai senão com oração e jejum. Ele está dizendo com isso que há determinadas enfrentamentos nessa batalha mais intensas do que outras. E aqui o apóstolo Paulo nomeia essas estratificações de poder, quando ele chama de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Mas mais do que isso, irmãos, se vocês estão notando, toda essa estrutura maligna tem um propósito: é combater a igreja, é se opor à igreja, é atacar a igreja, é desarticular o poder da igreja, é distrair a igreja, desviar a igreja do foco, é empurrar a igreja para o mundo, para o pecado, aquilo que é contrário à vocação da igreja, ao chamado da igreja, à missão da igreja. Isso é tão importante entender, sabem por quê, meus amados irmãos? Porque significa então que não tem campo neutro, que não tem zona cinzenta, dizendo o seguinte: bom, eu não estou nem lá e nem cá. Não tem zona neutra. Todos nós, ou somos um guerreiro, ou somos uma vítima. Não há outra saída. Há um quadro muito antigo, que era até colocado em alguns templos, e eu já vi em alguns lugares, lá, muito antigo, chamado o quadro dos dois caminhos. E aquele quadro é muito engraçado, porque, não sei se você já viu um deles, tem um caminho largo, tem muita gente andando por ele. Aí tem um boteco aqui, tem uma boate lá, tem um campo de futebol lá, tem gente bebendo, tem gente dançando, tem gente festejando, e muita gente caminhando por ele. Caminho largo, conduz para a perdição. Depois o quadro apresenta uma outra cena de um caminho estreito, pouca gente andando por ele, íngreme, difícil. Só que o quadro apresenta um fato curioso lá. Tem um grupo de gente que está antes da bifurcação, antes da encruzilhada. Ou seja, um grupo lá que não está nem no caminho largo, nem no caminho estreito ainda. Um erro gritante. Um equívoco enorme de quem pintou o quadro. Porque não existe esse grupo antes dos dois caminhos. Ou você está no caminho largo ou no caminho estreito. Ou você está salvo ou está perdido. Ou você está indo para o céu ou indo para o inferno. Essa história de amigo do evangelho é uma linguagem que nós criamos, mas a Bíblia não ensina isso. Então preste bem atenção que nós estamos numa guerra. Ou você está alistado no exército de Cristo, ou você está dominado pelo império das trevas. Agora preste bem atenção, quais são as características desse inimigo? O texto vai nos informar. Primeiro, esses inimigos são poderosos. Se você ler comigo no verso 12, ele chama esses inimigos de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, e forças espirituais do mal. O alcance deste inimigo é mundial. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia diz que o diabo tem um reino. E a Bíblia diz que os súditos desse reino estão subjugados. A ponto de Paulo dizer em Atos 26, 18, que conversão é tirar uma pessoa da potestade de Satanás para Deus. A ponto de Colossenses 1,13 diz que conversão é você ser arrancado do império das trevas para o reino da luz. De tal maneira que este inimigo é poderoso, porque a Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz que ele atua nos filhos da desobediência. Quando você vê tanta loucura por aí afora, tanta violência, tanta perversão, tanta inversão de valores, tanta confusão, tanta balbúrdia, pode ter certeza que concorrendo com tudo isso está esses agentes malignos, que atuam nos filhos da desobediência. Segundo lugar,
Esses inimigos, além de poderosos, eles são também malignos. Veja você que a descrição aí é mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Grife a palavra tenebroso, grife a palavra do mal. Meus amados irmãos, vocês não notam isso quando vocês leem os jornais? Quando vocês assistem os noticiários? Quando vocês olham o que está acontecendo no Brasil, nas ruas, nos becos, quando vocês veem o que está acontecendo hoje com a televisão brasileira, com o que se ensina e se passa lá, os bastidores, você começa a perceber que há toda uma trama para levar o homem para longe de Deus, para perverter a criação de Deus, para jogar no lixo os valores de Deus, para escarnecer dos princípios de Deus. A promiscuidade, a violência, a ganância, a opressão, a mentira, a feitiçaria, o ateísmo, tudo isso, meus irmãos, não é apenas produto da mente humana, também é, mas existem agentes malignos, existe nesse mundo tenebroso, está sendo orquestrado também por esses seres do mal, que agem na mente, que interferem nas estruturas de poder, político, econômico, social, na família. Quando você vê tantas guerras, tantas famílias destruídas, tantas coisas tenebrosas, manipuladas pelas mãos iníquas do diabo e de suas hostes, ele é poderoso e ele é maligno. Mas em terceiro lugar, esses inimigos são astutos. Olha o versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada no grego aqui é metodeia, de onde vem método, estratagema. O que significa isso? Significa que o diabo tem um arsenal de estratagemas, de métodos. Ele tem diferentes maneiras de abordar. Você pega lá Mateus 4, de 1 a 11, como é que ele aborda Jesus? Está com fome? Transforma pedra em pão. Ele chega na hora da sua necessidade. Ele chega parecendo ser pertinente. Ele chega apresentando para você solução fácil. Ele conhece o seu ponto fraco, o seu ponto vulnerável. Ele conhece o seu ponto que você acha que é forte. E talvez não há uma hora mais perigosa para nós do que nós acharmos que temos um ponto forte. Porque naquilo que você acha que você é forte, você não vigia. E a Bíblia diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Talvez depois de Deus ninguém conhece você mais do que essas hostes. Eles estão ao seu redor, buscando uma oportunidade, buscando uma brecha, buscando um flanco aberto para atacar. Às vezes oferecendo um banquete de prazeres, às vezes na pressão, às vezes na sedução. Esse arsenal é enorme, ele é astuto, absolutamente astuto. Às vezes ele não vem com a fúria do leão, às vezes ele vem com a sedução da serpente. E o diabo nunca é tão perigoso quando ele é sutil, quando a sua voz é aveludada, quando ele chega de mansinho, querendo se aproximar, interessado, entre aspas, nos seus problemas, para aliviar você. Nós precisamos entender isso, a sutileza desse inimigo.